Oi pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Como não é novidade a ninguém, meu nome é Rafael e estamos dando início aqui à nossa segunda videoaula, da matéria de tanques de armazenamento. Bom, na videoaula anterior nós pudemos ver os princípios básicos, os tipos básicos de tetos de tanque, de costado. Nós temos o costado cilíndrico, o costado esferoidal. Nós temos os tanques de teto fixo, de teto móvel, de teto flutuante com diafragma flexível, móvel com diafragma flexível, o tanque de teto flutuante, e dentro até do tanque de teto flutuante nós tínhamos dois tipos, que eram os três tipos, que é o simples, o com boia, com as boias com flutuadores, o tanque de teto flutuante com flutuador, e o tanque flutuante com dois lençóis, com dois forros metálicos que formam ali um bolsão de ar entre eles. Vimos também quais são as finalidades dos tanques, que era de misturar, tanque de mistura, de armazenar, estocar fluidos de processo, estocar resíduos também, Então, aprendemos também sobre diques e bacias, qual é a sua finalidade, de que forma eles devem ser projetados, certo? Então, vamos dar início aqui, senhores, à nossa segunda videoaula, certo? Vamos começar aqui falando sobre um sistema de drenagem da bacia de contenção, dando uma continuidade aí ao nosso estudo de bacias de contenção e de diques. Bom, começamos aqui com essa imagem, com essa foto. Temos aqui a nossa bacia de contenção, certo? E aqui os técnicos e os engenheiros estão aqui projetando um sistema de drenagem dela, drenagem pluvial ou drenagem de qualquer outro tipo de impureza que possa obstruir ou prejudicar o seu funcionamento em caso de combate a incêndio, certo? Bases e fundações. O projeto e a construção das bases e fundações dos tanques de armazenamento devem ser orientados de modo que os recalques que possam vir a ocorrer sejam compatíveis com a segurança do equipamento. Ou seja, quando você vai projetar um esquema de bases, das bases e das fundações do seu tanque, eles devem seguir qual parâmetro, qual procedimento que eles devem seguir, certo? Eles devem seguir um padrão no qual os recalques que possam vir a ocorrer sejam compatíveis com a segurança, Nós mais à frente vamos aprender o que é recalque. Essas bases, essas fundações, primeiramente elas têm que ser projetadas com base já na previsão de um incidente, ou seja, na previsão de um recalque do solo que possa vir a ocorrer, certo? Se excessivos, se esses recalques forem excessivos em relação ao projeto da base e fundação, poderão gerar deformações e tensões elevadas no equipamento, colocando em risco a sua estabilidade, certo? Se o solo tem um recalque de uma forma mais irregular do que o previsto, quem vai sofrer é o tanque, certo? De início, já lhes adianto que quem vai sofrer é o tanque. Esforços elevados nos bocais e tubos conectados ao equipamento, ou seja, se você tem ali uma movimentação, uma inclinação, uma nova posição do seu tanque devido ao recalque, consequentemente, tudo que estiver conectado a ele, seja por uma conexão flangeada ou por uma conexão soldada, vai sofrer com a deformação, vai sofrer com a tensão de dobramento, certo? Podendo haver até uma ruptura do mesmo. Erros na medição de nível, ou seja, quando você tem ali que mensurar, você tem que determinar a qual nível de fluido está o seu tanque. Vai ter um erro, Afinal de contas, nós não temos como conferir quanto de nível está o seu material se ele tiver tombado, se o tanque tiver com uma inclinação, certo? É óbvio que nessa direção aqui a marcação do nível vai estar maior do que nessa. Então é necessário que o tanque esteja perfeitamente em pé. E qualquer dano no recalque no qual a base, a fundação não foi projetada a suportar, vai permitir que isso aconteça. Funcionamento inadequado de componentes do tanque, como por exemplo, sistema de selagem do teto flutuante, certo? Se ele estiver torto,
o sistema de flutuação não vai ser possível, porque a força que fará ele subir vai ser irregular, ou seja, vai haver um atrito em uma parede e uma folga na outra, né? Fazendo com que o seu teto flutuante não flutue. A base de um tanque deve ser construída pelo menos 30 centímetros mais elevada que o fundo da bacia de contenção. Ou seja, você tem a bacia de contenção numa altura X. A base onde o tanque repousa, que fica, no caso, acima da fundação, ela tem que estar mais alta, né, do que o piso da sua bacia de contenção, pelo menos 30 centímetros. Ou seja, no mínimo 30 centímetros, certo? Podendo às vezes, cabendo às vezes ser até mais que 30. Tal procedimento visa garantir uma drenagem conveniente, mantendo o fundo do tanque praticamente seco. Ou o que isso significa dizer? Que, caso haja necessidade de fazer uma drenagem, certo? O fundo do seu tanque não vai ser atingido pelo fluido, né? Não vai ter contato com a superfície externa do seu costado, não vai ter contato com esse fluido que está ali na bacia de contenção, certo? Por isso que tem esse valor mínimo aqui. Certo? Aqui nós temos um exemplo, ó. O costado do tanque, a chapa de fundo do seu tanque, temos aqui o revestimento, uma base drenante, certo? E o solo. Aqui embaixo nós temos o nosso anel de concreto e o dreno aqui que faz toda a retirada do fluido, né? Sem que haja contato com a base do seu tanque. A base deve ser construída com uma inclinação mínima de 1:120, do centro para a periferia, ou seja, uma inclinação de, para cada 1 milímetro, né, 1 metro, 1 milímetro, seja qual for a medida, você tenha 120, né, a menos, ou seja, para cada 120 você tem uma inclinação de 1, para que a inclinação seja bem sutil. E embora sutil, essa inclinação facilitará e muito a limpeza, a drenagem e compensará favoráveis recalques que são mais intensos na parte central, que é onde se concentra o maior peso, né? Então, senhores, essa drenagem, evidentemente, fica até dispensável dizer que o bocal do dreno, ele tem que estar situado, né, na posição que seja favorável à inclinação, né? É evidente, é claro e evidente que o bocal tem que estar na direção onde tende, né, para qual tende a inclinação do seu tanque. E essa compensação de possíveis recalques vem justamente por isso. Se o tanque já está inclinado, provavelmente está inclinado dessa forma, assim, vamos dizer assim, né, não com esse excesso, mas para ilustração. Se há um recalque nessa parte aqui, ele já está sendo compensado, né, uma vez que o recalque no centro é uma região mais propensa a ocorrer tal dano. Para pequenos tanques com um diâmetro de até 6 metros, preste atenção, de até 6 metros, pode-se permitir a construção da base plana. Certo? Afinal de contas, um tanque de até 6 metros, ele dispensa, certo, qualquer tipo de projeção visando um recalque, certo? Ele simplesmente pode ser construído com base plana, com a sua devida inclinação. Quando se desejar evitar a contaminação do fluido armazenado com água, o caimento da base deverá ser invertido da periferia para o centro. Ou seja, o caimento geralmente, né, a inclinação geralmente você tem do centro para a periferia. Só que quando você quer evitar uma contaminação por água, principalmente em tanques de teto flutuante, o caimento ele tem que ser para o centro, certo? Ah, professor, mas e aí? Aonde vai ser o bocal de dreno? Na parte inferior do seu tanque, por um bocal, por onde vai sair o dreno, que explica aquilo que nós havíamos dito anteriormente, né? Que seria o nosso sistema de drenagem com 30 centímetros de
altura entre a base da bacia de contenção e a base do seu tanque. Os tanques podem ser construídos sobre dois tipos de fundação: fundação direta ou fundação profunda. Anotem, gravem, prestem atenção nisso, pois isso provavelmente seria uma questão de avaliação. Certo? Os dois tipos de fundação são as fundações direta e a fundação profunda. Bom, a fundação direta é utilizada na maioria dos casos, certo? E a fundação profunda é o tipo de fundação mais caro, que só é utilizado quando as condições do solo impossibilitam o emprego da fundação direta. Ou seja, não é um solo firme o suficiente para que seja apoiado tal equipamento com tal peso, né? Sem que haja um recalque descontrolado. As diversas etapas construtivas da fundação de um tanque, que é um assunto específico e de elevado custo, devem ser supervisionadas por um especialista em mecânica dos solos, certo? Aí já trata de um técnico, né, ou de um engenheiro especializado na mecânica dos solos, né, para estudar qual é o tipo de solo, qual a resistência mecânica que esse solo pode oferecer, né, de acordo com a sua área de atuação, certo? E aí, com base em certos dados, aí ele consegue determinar se é necessário uma fundação profunda ou se cabe uma fundação direta. Certo? Temos aqui um exemplo de um aterro compactado, né? Você faz o aterramento, você compacta e daqui você começa a construir a fundação e a sua base para colocar o seu tanque. E em casos em que haja necessidade devido a um defeito ou uma má eficiência, uma má qualidade do solo, você tem aqui a utilização do anel de concreto, que é onde vai ser apoiado o seu tanque. Aqui um exemplo de fundação profunda, certo? Temos aqui, ó, a base do nosso tanque e a partir daqui, ó, estacas com 20 metros de profundidade, né, que fazem com que esse tanque seja apoiado sobre elas, né? Isso é uma fundação profunda. Enfim, vamos falar agora sobre o recalque. Bom, o que é recalque? O recalque da fundação de um tanque em relação à linha horizontal teórica do fundo do equipamento pode ser considerado como a soma dos seguintes componentes. Ou seja, nós já sabemos o que? Primeiramente, que recalque é o que? É um deslocamento. É uma inclinação, é um deslocamento do solo que gera em consequência disso uma inclinação do seu tanque, certo? Então, soma desses componentes. Que componentes? Primeiro, recalque uniforme. Todos os pontos do fundo se deslocam de uma mesma distância. Ou seja, o ponto do fundo é como se o tanque ele sentasse de uma forma mais uniforme, né? Todos os pontos do fundo eles se deslocam para baixo na mesma distância, ou seja, ele todo afunda. Isso é um recalque uniforme. Normalmente não apresenta problema caso a flexibilidade suficiente na tubulação para acomodar tal movimento, ou seja, a tubulação que está conectada ao tanque for suficiente, for compatível com o recalque, com o afundamento, por assim dizer, não há problema nenhum, certo? Caso seja. Agora, recalque do centro do fundo do tanque em relação à sua periferia. É quando somente o centro, que é onde nós vimos que há a maior concentração de recalque, devido ao peso, ele cede a esse recalque somente do centro. O centro da sua chapa de fundo, né, de base, ele afunde também, formando esse perfil cônico invertido aqui, né, esse perfil côncavo, até por assim dizer, certo? Porque essa região aqui do solo cedeu, certo? E a chapa, por sua vez, devido ao peso, ela foi se conformando até chegar à altura do solo. É evidente que isso aqui é uma ilustração muito exagerada, não, muito grosseira, mas é para facilitar o entendimento, certo? Normalmente acomodado pela declividade contrária da fundação, pode gerar trincas no rodo
certo? Ou seja, trincas na região aqui, né, na região periférica, até mesmo na região do corpo aqui. Inclinação do fundo do tanque. Esse é um recalque clássico também, que é o movimento do corpo rígido não provocando deformações ou tensões no costado. Normalmente, seu efeito é desprezível devido a tolerâncias de nivelamento exigidas nas construções da fundação, que é aquela que nós vimos, que as bases e as concentrações devem, em concomitância com a mecânica do solo, ser projetado de tal forma que qualquer tipo de recalque, né, qualquer recalquezinho médio, seja comportado, seja devidamente compensado. Esse aqui, senhores, é muito simples. Esse aqui somente um lado do solo cedeu, que fez com que seu tanque se inclinasse um pouco, certo? O tanque sempre vai buscar o quê? Um local onde ele possa se apoiar de fato. Se o solo cedeu, ele vai acompanhar o movimento de recalque do solo, tendendo a se apoiar em cima dele. Recalque circunferencial diferencial é o movimento mais crítico, pois provoca deformações do tipo ovalização e tensões no costado. Bom, primeiramente, é um recalque complicado por quê? Porque aí é quando você tem um deslizamento, por assim dizer, de terra em diversos pontos, de forma irregular da fundação do seu tanque. Então o seu tanque ele vai ficar com muitos pontos, onde vai ter estabilidade e instabilidade, né? Onde a pressão vai ser maior na base do que em alguns outros lugares, certo? Formando ovalizações do seu tanque. Seu tanque vai ficar cheio de pontos ovais. É muito mais crítico em tanques de teto flutuante devido à necessidade do sistema de selagem absorver tal deformação, podendo ocasionar perdas por evaporação ou prender o teto no costado, que aí já vai haver uma não uniformidade, né? uma alteração até mesmo no diâmetro do seu tanque, aí, fazendo com que ele fique preso. É muito problemático esse tipo de recalque. Bom, a medição de recalques de fundação são realizadas durante o teste hidrostático, certo? Quando você faz um teste num tanque. Porque de uma certa forma você já encheu ele com fluido, né? Ele já tem um peso, uma tonelagem específica, e por aí você já tem uma medição dos recalques. Os recalques são medidos utilizando-se pinos de referência chumbados na fundação ou fixados ao equipamento, ou seja, esses pinos de referência, o quanto eles vão afundar, né? Ou eles vão ser chumbados ali na fundação, vão ser concretados ali na fundação, ou vão ser fixados na própria estrutura externa do fundo, né, da base do tanque. Os recalques devem ser medidos durante vários estágios do teste hidrostático, havendo um tempo mínimo de permanência em cada estágio, evidentemente, certo? Em cada estágio você vai ter provavelmente o perfil de afundamento, certo? Uma vez que esses pinos eles têm uma área menor do que a área total do tanque, certo? E para cada estágio desse vai ter que ser medido o quanto esse pino afundou ao solo. A fixação dos valores de recalques admissíveis será função da qualidade do solo, ou seja, depende do solo, né? Dependendo do solo, você vai ter um afundamento X. Da carga considerada no projeto da fundação, das dimensões do tanque e do tipo de teto utilizado. Certo? Tudo isso aí influencia no quanto de recalque, né, você vai ter como tolerância, como tolerável. Principais normas de construção. A API 650 abrange especificações sobre o material, projeto, fabricação, montagem e testes de tanques de armazenamento verticais, não enterrados, com o topo fechado ou aberto, de construção soldada em aço com várias dimensões e capacidades, para serviço não refrigerado e pressão interna de aproximadamente atmosférica, não sendo superior a 2,5 psig. Essa é a norma, esse é o tipo de tanque, os tipos de tanques que a API 650 abrange.
A API-620, por sua vez, abrange o projeto e a construção de grandes tanques de baixa pressão, soldados e montados no campo, com pressão no máximo de 15 psig no espaço vapor, certo? A NBR 7821 estabelece as exigências mínimas que devem ser seguidas para materiais, projeto, fabricação, montagem e testes de tanques de aço carbono, soldados cilíndricos verticais não enterrados, com teto fixo ou flutuante, com pressão próxima da atmosférica e temperatura entre -6 graus e 200 graus Celsius, certo? A BS 2654 especifica os requisitos de materiais, projeto, fabricação e montagem e testes de tanques de aço, soldados, cilíndricos e verticais. A máxima pressão de projeto é de 0,81 psig e mínima temperatura de projeto que é de -10 graus Celsius. Bom, senhores, agora vamos começar aqui a falar de materiais. Quais são os materiais empregados aí na fabricação dos nossos tanques? Como já não é novidade para ninguém, o material mais empregado na fabricação de tanques de armazenamento é o aço carbono, que é o aço mais comum. O emprego de outros materiais é raro, contudo, encontram-se tanques de pequeno porte de alumínio e aço inoxidável e até mesmo de polímeros especiais para produtos químicos diversos, certo? Então, só que esses, né, em menor caso. Na maioria, nós temos aí o aço carbono como o mais indicado. Tendo em vista a corrosão atmosférica do aço em ambiente industrial, a corrosão em contato com fluido armazenado, água acumulada no fundo e etc., certo? Então, com relação à corrosão atmosférica do aço, no próprio ambiente industrial, ela se dá de que forma? Pelo contato com o fluido armazenado, certo? A água acumulada no fundo, etc. Os tanques podem ser revestidos de forma externa e internamente com a pintura ou ser adicionada uma sobreespessura de corrosão, como se fosse uma sobreespessura de sacrifício para uma corrosão que certamente ocorrerá, certo? Um balanço econômico entre o custo adicional de material para sobreespessura de corrosão e o custo de uma pintura interna do tanque deve ser realizada quando ocorrer uma dessas situações. Uma corrosão esperada muito intensa, né, que retira de material ali 0,3 mm por ano, certo? Uma sobreespessura para corrosão superior a 6 mm. Então, em qualquer uma dessas duas condições supracitadas, certo? É necessário fazer um balanço econômico para avaliar o custo de uma pintura interna, certo? Do seu tanque. Normalmente, não se adota sobreespessura de corrosão para a parte interna do fundo e do teto de tanque. Se necessário, eles são revestidos, certo? Para o fundo e para o teto, não se aplica. Todos os acessórios e soldas em contato com o fluido devem receber a mesma sobreespessura de corrosão prevista para aquela região, porque afinal de contas são pontos onde poderia haver com mais facilidade uma trinca, uma ruptura, certo? Bom, vamos iniciar aqui agora então projeto do fundo. O contorno do fundo de um tanque de armazenamento pode ser realizado adotando-se dois tipos de disposição de chapas: chapas anulares e chapas recortadas. No primeiro exemplo aqui, nós temos as chapas anulares, né? Tem esses formatos anulares aqui, certo? E aqui ao lado temos as chapas que foram vítimas de um recorte, né? As chapas recortadas. Temos aqui, ó, chapas anulares, certo? São chapas que são de formato anular, são encaixadas aqui na sua fundação, na sua base. E ao lado temos as chapas recortadas, ó. São chapas oriundas de um recorte, né? Que elas são montadas, elas são encaixadas uma ao lado da outra, como se fosse um piso. Projeto do fundo. Para todas as chapas do fundo, o material deve ter como qualidade mínima
o aço carbono ASTM A283 grau C, né? Grau C com 0,35% de carbono. Ou seja, uma chapa tem uma resistência maior à pressão, né, pela quantidade maior de carbono. Ela é uma chapa mais dura. As chapas anulares devem ser da mesma especificação de material utilizada no primeiro anel do costado. Ou seja, essa chapa anular e a chapa do primeiro anel do costado, que é aquele anel do fundo, né, o mais próximo do fundo, elas devem ser da mesma especificação. As chapas do fundo devem ter espessura mínima de 6,3 milímetros, excluída qualquer sobreespessura de corrosão. Certo, essas chapas, a espessura mínima das chapas, 6,3 milímetros, certo? Chapa de fundo, sendo aí excluída qualquer sobreespessura, ou seja, não considerando isso. A sobreespessura só deve ser adotada quando houver possibilidade de corrosão uniforme do fundo, né, por parte erosiva ou por parte de próprio fluido de processo. E uma corrosão localizada, né, no revestimento. As chapas de fundo de um tanque podem ser unidas por solda de junta de topo ou sobreposta, né? A junta de topo, todos nós já conhecemos, que é quando você aproxima uma chapa da outra, você providencia aqui, né? Você constrói um chanfro, você produz um chanfro e faz a soldagem, certo? Ou você pode ter uma junta sobreposta, que é quando você põe uma chapa sobreposta à outra e você faz aqui a sua solda, né? Você solda uma outra de forma sobreposta. A ligação entre as chapas do primeiro anel do costado e as chapas do fundo deve ser executada por meio de solda de ângulo contínua depositada em ambas as faces, né, das chapas do costado. Ou seja, a chapa do primeiro anel, que é o anel do fundo lá, né? E a chapa do fundo ela deve ser executada por uma solda de ângulo, ou seja, nós temos aqui, ó, a chapa do fundo, certo? E aqui a chapa do primeiro anel. Então aqui entre o fundo e o primeiro anel do costado tem que ser feita uma solda em ângulo, certo? Tanto fora quanto dentro, certo? E o procedimento diz que você tem que exceder no mínimo 25 milímetros entre a borda e o início do anel para uma chapa que foi recortada, né? Para uma chapa de fundo que foi recortada, e 50 milímetros de afastamento para o caso de uma chapa anular. Tá? Essas chapas seriam as chapas de fundo. Vamos agora iniciar o projeto do costado. O dimensionamento do costado de um tanque depende basicamente da norma de projeto adotada, certo? Então, de acordo com uma daquelas normas que a gente pôde ver anteriormente, nós vamos ter aí, certo, uma base, uma linha de segmento para a construção do nosso costado. A espessura nominal das chapas não deve ser inferior a um valor mínimo estrutural, fixado por norma, baseada em requisitos de montagem. Certo? Aqui, ó, a espessura nominal das chapas não deve ser inferior a um valor mínimo estrutural, ou seja, o valor mínimo previsto no procedimento, né, que está de acordo com o projeto, fixado por norma. Certo? Portanto, não é necessário acrescentar sobreespessura a esse valor mínimo. Certo? Não é necessário, porque esse valor mínimo já está prevendo todas as intempéries. As normas também fixam um valor de espessura nominal máximo, visando resguardar o equipamento do risco de fratura frágil, haja vista que os tanques não são tratados termicamente. Certo? Então, ele já possui o quê? Um projeto que salvaguarda aí o seu risco de fratura frágil, né? Já vem sendo providenciado isso. Bom, projeto do costado. Esses anéis, então, podem ser dispostos da seguinte forma: disposição simétrica, certo? Essa disposição aqui, ó, em que eles estão perfeitamente alinhados de forma central, ó,
um sobre o outro. Disposição com alinhamento pela face externa, ou seja, na face externa você está alinhado, e aqui você tem o que? O posicionamento do alinhamento para que aqui do lado de fora fique bem alinhado, e aqui dentro você tem a diferença de espessuras. E no procedimento contrário, né, que é a disposição com alinhamento pela face interna, que é quando você tem aqui exatamente o contrário. Por dentro do tanque fica de forma uniforme, certo? E aqui fora você vê a diferença de espessura dos anéis. Projeto do costado. A disposição simétrica é o tipo de disposição mais recomendável, porém de montagem praticamente impossível, certo? Essa disposição simétrica, né, que é aquela que está tudo reto, né, está tudo alinhadinho de forma central, é o tipo mais recomendável, certo? Porém, como se trata de peças que estão formando um perfil circular, ela é praticamente impossível de conseguir ser feita com qualidade, com perfeição. A disposição com alinhamento pela face externa, certo? Alinhamento, ou seja, onde do lado de fora está alinhado e por dentro aquela diferença de espessura, é o tipo de disposição mais recomendável esteticamente, de fácil montagem e bom acabamento, que é o que na maioria dos casos nós vemos, né? E a disposição com alinhamento pela face interna é a disposição usual na prática, apresenta fácil montagem e acabamento regular. É a mais recomendável para o funcionamento do teto no caso de tanques com teto flutuante. Na verdade, não é nem que seja a mais recomendável, no caso é a única que cabe, né? Porque se você tem aquela diferença de espessuras que formam como se fosse uma escada, como é que o seu teto, né, ia se movimentar ali dentro? Então ali dentro a gente sabe que as paredes estejam alinhadas perfeitamente, certo? Então para tanques de teto fixo, né, tetos que não se movam, é mais recomendável a disposição pela face externa. E pela face interna, quando o teto for flutuante ou móvel de alguma forma. As juntas verticais de dois anéis adjacentes devem estar defasadas. Não deve haver acúmulo de juntas verticais em uma mesma região do costado, certo? Não deve haver acúmulo dessas juntas. As juntas soldadas no costado devem ser de topo, soldadas pelos dois lados, exceto quando utilizado um processo especial de soldagem. Por exemplo, o arco submerso, né, com penetração total e fusão completa. Então, essas juntas, senhores, soldadas ali no costado, elas devem ser de topo, né, entre uma e outra. Já estamos falando do costado, esquece a fundação, a base. Certo? E como já lhes disse, ela deve ser soldada dos dois lados, por aqui e por aqui, certo? Com exceção de quando for utilizado o arco submerso, né, que ele possui a penetração total com uma fusão completa. Aí você dispensa, né, você pode soldar somente por um lado. Todas as aberturas no costado com um diâmetro nominal superior a 2 polegadas devem ser devidamente reforçadas com chapas de reforço. Ou seja, toda aquela abertura de costado entre um e outro, né, com diâmetro nominal acima de 2 polegadas, ela deve ser reforçada, né, para aumentar a sua resistência aí à pressão interna causada pelo peso. Todos os tanques de armazenamento devem ter um reforço adequado na parte superior do costado. Deve-se instalar, no caso, uma cantoneira de topo soldada de topo, né, na chapa superior do costado, ou seja, lá no último anel, na chapa superior, ela deve ser feita essa solda dessa cantoneira, tendo a aba voltada para o lado interno. No caso de tanques de teto fixo, né, a aba ela é voltada para o lado interno, onde é apoiado o tanque de teto fixo, ou tendo a aba voltada para o lado de fora, né, o lado externo, no caso de tanques de teto flutuante, para que ele possa se mover. Se o anel de contraventamento estiver localizado a mais de 610 milímetros abaixo do topo do costado, haverá necessidade de uma cantoneira de reforço, ou seja,
Se o anelzinho central ali de contraventamento estiver abaixo 61 centímetros, né, ou 610 milímetros, abaixo do topo do costado, vai haver necessidade de uma cantoneira de reforço instalada ali. Mas isso geralmente para tetos fixos, né? Projeto do teto. A espessura nominal mínima das chapas do teto, né, as chapas do teto é de 4,75 milímetros, devendo esta espessura ser adotada sempre que possível. Né, facilita, pois vai possuir um menor peso, né, quanto menor, mais fina for. Menos espessa, né, por assim dizer. Havendo necessidade, adicionar sobre a espessura de corrosão esse valor. Caso haja necessidade, você adiciona ali uma espessura de sacrifício, né, prevendo já a ação da corrosão. Para todas as chapas do teto, o material deve ter como qualidade mínima o aço carbono ASTM A283 grau C, também com uma quantidade de carbono de 0,35%. Suportes e estrutura de sustentação devem ser de aço carbono, com qualidade estrutural, né, de perfis ASTM A36 e tubos ASTM A53 grau A ou grau B. Lembrando que o grau A é 0,25% e o grau B 0,30% de carbono. Perfis. Nos perfis relacionados ao projeto do teto, a espessura mínima da alma de aba é de 4,4 milímetros. Projeto do teto cônico suportado, né? Que é quando tem aquele suporte lá central, aqueles perfis. A chapa do teto deve ser montada sobre a estrutura com declividade mínima de 1 para 16, devendo esse valor mínimo ser adotado sempre que possível, certo? As chapas de teto não devem ser fixadas à sua estrutura de sustentação, e sim a essa estrutura de suporte, certo? As chapas do teto devem ser soldadas por sobreposição apenas na parte superior com cordão de solda contínuo, ou seja, em toda a extensão da sua tubulação. Do seu teto. A sobreposição das chapas deve ser realizada no sentido de facilitar a drenagem das águas pluviais, certo? Então, se seu teto é sobreposto, ele deve ser sobreposto de maneira que seja fácil você drenar aquela água pluvial que ele se concentra. A ligação entre as chapas do teto e a cantoneira de topo do costado deve ser realizada por meio de solda de ângulo contínua com dimensão máxima de 4,75 milímetros, certo? Essas limitações objetivam o quê? Criar nessa solda de ângulo uma ligação de baixa resistência mecânica entre o teto e o costado, certo? Então, tem esse objetivo aí. Tal região apresentará, portanto, uma maior tendência à ruptura devido à pressão interna do que o costado, ou a ligação fundo-costado, certo? Temos aqui, ó, uma solda em ângulo, certo? De uma chapa de um teto sobreposto. Percebam que é um teto cônico suportado, né? Aqui temos a estrutura de sustentação. Temos aqui o índice de declividade está 1 para 16, certo? E aqui temos aqui instalado nessa região aqui, ó, uma cantoneira de topo do costado, né, com a aba voltada para dentro, certo? E aqui a solda em ângulo contínuo que proporciona uma ligação de baixa resistência mecânica. Certo? Temos uma foto, uma resolução um pouco baixa de um teto cônico, mais para cá assim, certo? E aqui, ó, uma ruptura do teto que gerou aqui um incêndio, né, de um teto cônico. A norma da Petrobras N270 exige que as colunas de sustentação do teto sejam soldadas na extremidade inferior
sobre sapatas de perfis em forma de H. Certo? A sustentação desse teto, né, desses suportes, certo, devem ser feitas na extremidade inferior sobre sapatas de perfis em forma de H. Certo? Essas sapatas possuem perfis em forma H. Estas sapatas devem ser apoiadas sobre chapas de reforço, soldadas ao fundo e com 19 milímetros de espessura. Certo? Elas devem ser apoiadas sobre as chapas de reforço e soldadas ao fundo, certo? Com 19 milímetros de espessura. Tais sapatas são guiadas por cantoneiras soldadas somente às chapas de reforço do fundo, certo? Essas cantoneiras são soldadas apenas no nosso reforço ali do fundo. A sapata da coluna de sustentação, ó, o perfil H aqui, ó, certo? E aqui, com 19 milímetros, elas são soldadas aqui, ó. Sapata da coluna de sustentação. Ó. É aqui que o teto ele é apoiado, né, para ser sustentado, para ser suportado. Projeto do teto flutuante. O teto flutuante e seus diversos acessórios devem ser projetados e construídos de tal forma a permitir o extravasamento do produto armazenado sem danificar qualquer componente do tanque, no caso de um enchimento exagerado. Os tetos flutuantes devem ter uma declividade para a parte central, no mínimo de 1:64, para permitir a drenagem eficiente das águas pluviais. Ou seja, vamos desde o início. Teto flutuantes e acessórios, né, eles têm que ser projetados e construídos de tal forma o quê? A permitir o extravasamento do produto armazenado. Ou seja, se tiver que encher o tanque, vai encher e o teto vai acompanhar. Se tiver que esvaziar, o procedimento inverso também deve ser feito sem nenhum tipo de problema, certo? Sem que o extravasamento desse produto cause qualquer dano ao componente do tanque, no caso de um enchimento exagerado, certo? Os tetos flutuantes devem ter uma declividade para a parte central, ou seja, devem tender ao centro de um mínimo de 1:64, com a finalidade de permitir a drenagem eficiente de águas pluviais, certo? Para que a água da chuva não se misture ao fluido armazenado e que nem cause corrosão, certo? O teto flutuante deve ser projetado para flutuar com nível de produto sempre acima do lençol inferior, para não haver espaço, né, para armazenar vapor, né, o vapor do produto, certo? Então ele tem que estar sempre em contato direto com a chapa, com o teto. As chapas do teto devem ser soldadas por sobreposição apenas na parte superior, com o cordão de solda também contínuo, né, em toda a sua extensão, certo? Devem ser soldadas de formas sobrepostas. Quando necessárias, também são realizadas soldas na parte inferior, como nas proximidades das anteparas e pernas de sustentação, podendo ser soldadas de forma intermitente, certo? Em cada perna, em cada antepara. A sobreposição das chapas deve ser realizada no sentido de facilitar a drenagem das águas pluviais, assim como no teto cônico, certo? Sempre visando a facilitação do dreno, do sistema de drenagem. Todas as chapas divisórias dos compartimentos do teto flutuante devem ser soldadas, a fim de obter estanqueidade entre os compartimentos, certo? Então todas essas chapas divisórias dos compartimentos do teto, elas devem ser soldadas para que haja um certo perfil estanque. Os tetos flutuantes de qualquer tipo devem apresentar flutuabilidade suficiente e permanecer flutuando sobre um líquido de densidade 0,7 ou de densidade igual ao do produto armazenado, certo? Caso sua densidade seja inferior a 0,7, certo? Ou seja, esse tanque tem que ser projetado para flutuar, né, de acordo com seus cálculos de empuxo, para permanecer flutuando sem afundar, né,
sobre um líquido de densidade 0,7, ou seja, um líquido até menos denso que a água. Afinal de contas, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, né? Então, ele tem que ser projetado dessa forma, para poder flutuar ali de acordo com o seu empuxo. Bom, com seus drenos principais inoperantes nessas condições. Bom, a água da chuva. Lençol superior com carga de água proveniente de uma altura pluviométrica de 250 milímetros sobre toda a área do tanque num período de 24 horas. Ou seja, ele tem que ser estanque suficiente, certo? Para que o lençol superior com carga d'água proveniente de uma altura pluviométrica de 250 milímetros, ou seja, 250 milímetros de chuva sobre toda a área de um tanque, né? Toda a área da superfície por um período de 24 horas. Ele tem que ser estanque suficiente para isso. E ainda, em segundo lugar, né? Agora, o furo no teto. Nós temos dois tipos. Aqui temos o teto pontão, que são dois compartimentos contíguos e lençol central inundados, como se estivessem furados. Essa região aqui, certo? E o teto duplo, que são dois compartimentos contíguos, mais externos, inundados, como se estivessem furados. São esses dois aqui. Projeto do teto flutuante. Para essa segunda condição, em ambos os tipos de teto, nenhuma sobrecarga adicional, no caso, água de chuva ou carga viva uniforme, deve ser considerada. O projetista, por sua vez, deve indicar, utilizando memória de cálculo, quais os dois compartimentos mais críticos, certo? Que é onde possuem ali os pontos mais críticos do seu teto. O teto flutuante deve ser projetado com resistência suficiente a evitar deformações permanentes em decorrência de qualquer uma das condições de flutuabilidade. Certo? Ele deve ser projetado com essa resistência sendo suficiente para evitar certas deformações, certo? Em decorrência de qualquer condição de flutuabilidade. Certo? Ele tem que ser projetado para resistir a isso. O teto deverá suportar a inclinação decorrente do alagamento, né, exigido pela segunda condição, cada chuva e tal, continuando a deslizar livremente pelo costado, certo? Então ele tem que estar projetado sempre, apesar de qualquer intempérie, qualquer obstáculo, ele estar deslizando perfeitamente sobre o costado. Bom, falemos aqui agora sobre os principais acessórios, né, que compõem o nosso tanque. Primeiro ali é o respiro. Tanques de teto fixo possuem uma conexão no teto, com ou sem válvula, aberto para a atmosfera. Ela evita a formação de vácuo durante as operações de esvaziamento ou de sobrepressão durante as operações de enchimento. Esse componente, esse acessório, senhores, é de extrema importância, principalmente na hora de você fazer um processo de esvaziamento, né, por sucção do seu tanque, certo? Para que evite a formação de vácuo. Mais à frente vamos ver a consequência que isso causa. Corta-chamas, normalmente acoplado ao respiro, é constituído de um conjunto de chapas corrugadas que permite durante um certo tempo, especificado pelo fabricante do acessório, a operação de esvaziamento do tanque, mesmo havendo exposição a fogo externo, certo? Então, essa corta-chamas, ela faz exatamente o que? Ela elimina a presença do combustível ali para que a chama não tenha contato com ela. Temos aqui um respiro, ó. Isso aqui é um sistema de respiro, certo? Para caso não gere pressão interna negativa, né, que é o vácuo. Certo? E uma válvula aqui, a corta-chama, que é esse setorzinho aqui que fica junto ao respiro. Válvula de pressão e vácuo. Ela tem a função de evitar a formação de quê? De vácuo, admitindo ar ou a sobrepressão liberando os gases. Pode atuar devido a variações de nível durante as operações de enchimento ou esvaziamento, ou a variações de temperatura, né? Quando você se aquece ao sol e resfria-se à noite.
e é obrigatória para tanques de teto fixo e opcional para tanques de teto flutuante, porém de suma importância, certo? Que aí ela não vai deixar que você gere uma pressão negativa poderosíssima dentro de um tanque no seu processo de sucção, de esvaziamento por sucção, que poderia fazer com que essa pressão negativa afetasse diretamente o quê? Os anéis do costado, né? Fazendo com que eles se enrugassem para dentro, como eu já pude ver numa refinaria aqui no Rio de Janeiro. Válvula de pressão em vácuo. Alguns tanques pequenos de teto fixo possuem um sistema que evita a formação do vácuo. Esse sistema é usado quando há a possibilidade de formação de misturas de combustíveis dentro do tanque. E normalmente esses tanques armazenam produtos não inflamáveis, que no entanto podem estar contaminados por pequenas quantidades de hidrocarbonetos, certo? Então, não só utilizados quando há a necessidade de evitar-se, né, a formação de vácuo, né? Embora produtos armazenados não inflamáveis, mas que estejam contaminados por quantidades pequenas, mas ainda assim de hidrocarbonetos. Temos aqui, ó, o exemplo de uma válvula de pressão e vácuo, né? Essas válvulazinhas aqui, ó, elas têm um controle aqui e a geração de ar interno, né? Bom, senhores, e com isso encerramos a nossa segunda vídeo. Como sempre digo, não entendeu algum trecho, reveja o trecho, estude a apostila, certo? Só não fique com a dúvida. Tanques é uma matéria importante, né? Como qualquer outra, mas tem uma importância porque ele sempre fará parte de um processo de refino, certo? Seja para mistura ou seja para armazenamento. E de nada adianta você processar um material, certo? Ter todo o trabalho de refino, de processamento de refino, e não ter a forma correta de armazenar, né? Para você fazer com que ele espere o interstício entre um novo processo ou até mesmo a sua logística posterior, né? Sua posterior logística ali, certo? Então, lembrando também que os tanques são grandes causadores de acidentes, né? Risco de explosão altíssimo e deve ser manuseado por pessoas que de fato conheçam o equipamento. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.